Como foi o aproveitamento da manhã com os internos? Esperar ela entrar, a gente conversar. Bom dia, doutor. Bom dia, doutora. E aí, vamos reunir rapidinho? Ainda tá no final da manhã, mas já tô com pressa porque vou ter que começar o turno da tarde, ainda tenho que almoçar. Tá bom, então vamos lá. Resumindo da manhã. Metade da turma faltou e eu percebi que eles não estudaram. Esperava mais desses internos. Só que e aí, o que você tem a me dizer? Algum paciente entrou? Teve alguma admissão, alguma referenciação? Teve sim, doutor. Teve um paciente novo de DPLC. E como os alunos não apresentaram bom desempenho, eu resolvi passar um trabalhinho avaliativo para eles passarem a conduta do caso de hoje. Certo. Bora fazer esses meninos pensarem, né? E aí, como foi o caso? Qual foi o caso que tu passou pra eles? Bom, doutor, é um senhorzinho de 62 anos, né? Ele chegou com uma dispneia já há 7 dias, a pequenos esforços. Ele apresentou uma secreção amarelada, ele está bem desidratado e está endemasiado também. Ele está saturando a 85. E a mulher dele disse logo que ele está muito triste porque ele não consegue mais trabalhar do mesmo jeito. Imagino que esteja triste mesmo. Ele trabalha com o quê? Ele fuma quanto, assim, mais ou menos, por dia? Bom, ele trabalha com roça, né? Ele é do interior. E o fogão dele é a lenha, acredita? E ele ainda fuma. Faz 47 anos que ele fuma. E ele tentou parar 2 anos, mas não conseguiu. Um clássico, né, doutora? Mas bora esperar o que os alunos vão escolher de conduta, assim, para tomar diante desse caso. Bora ver se eles vão se atentar aos fatores de risco, aos sinais respiratórios, né? Que eu acredito que você deixou elencado lá no caso. Então é isso, deixa eu almoçar. Aí mais tarde a gente conversa. Você marcou um horário de reunião novamente com eles? Marquei sim, 4h30. Até mais, tá? Também, que eu já tenho que ir. Tá bem? Tá bom, doutora, até mais. Até mais, Jurandir. Já deixei aqui o caso que a professora Lara pediu para a gente resolver. Ela pediu para resolvermos de acordo com o método clínico centrado na pessoa e na medicina baseada em evidências. Disse que a nossa visão estava um tanto biomédica, não entendi direito o que seria essa visão. É, Temos que tentar resolver o quanto antes, mas estou meio perdido, não sei como proceder. Oi, amigo. Pois é, ainda bem que ela deixou a gente reapresentar, né? Eu li um pouco sobre isso e eu vi que é importante a gente ver sobre diretrizes para a conduta clínica e também da gente ver o paciente como um todo. Eu acho que ela espera algo assim. Verdade, dei uma lida sobre isso também, mas não entendi direito como seria esse método na atuação dos médicos. Será que o Dário tem algum material a respeito? Pois é, tomara que ele tenha, né? Eu vou chamar ele aqui. Vou mandar mensagem para ele. Oi, amigos. Desculpa o atraso. Oi, amigo. E aí, terminaram o trabalho? Ai, que nada, amigo. A gente começou agora, mas a gente está com muita dúvida sobre o método clínico centrado na pessoa e a medicina baseada em evidência. Ego. Pensei que eu já ia pegar o caso respondido, mas tá bom. Olha, eu achei um vídeo muito interessante que explica direitinho. Vou estar compartilhando com vocês aqui, tá bom? Ai, Ok. tá bom, ótimo. Olha aí. Olá, pessoal. Agora nós vamos conversar rapidamente sobre medicina baseada em evidências e a medicina centrada no paciente. A medicina baseada em evidências é a prática da medicina em um contexto em que a experiência clínica é integrada com a capacidade de analisar criticamente e aplicar de forma racional a informação científica de maneira a melhorar a qualidade da assistência médica. Portanto, ela deve ser entendida como uma metodologia empenhada em tornar a prática clínica mais científica e facilitar nas decisões de cuidados mais consistentes, mais seguros e com mais eficácia para os seus pacientes. A metodologia envolve três princípios fundamentais, sendo o primeiro a tomada de decisão, que deve ser a ideal, contemplando o paciente em sua particularidade e a melhor evidência para o seu caso. Em segundo, devemos considerar o grau de confiabilidade na evidência em relação ao diagnóstico, terapêutico e prognóstico, somado ao entendimento de que a evidência por si só não é parâmetro único de tomada de decisão, observando os riscos e os benefícios na abordagem escolhida para o paciente.
O modelo PICO é o modelo de pergunta-problema que vai delinear o estudo clínico, em que P corresponde a paciente ou população, I corresponde a intervenção ou indicador, C é comparação ou controle e O é outcome ou desfecho. A partir da pergunta-problema, reunimos as principais evidências para responder o questionamento clínico e, para isso, são selecionados amplamente estudos de literatura, mais especificamente as revisões sistemáticas, a partir de consultas de base de dados que podem ser primários ou secundários, como o Medline e o PubMed. Em seguida, partimos para a seleção dos resultados que serão analisados criticamente para avaliação, considerando a qualidade da metodologia, e nesse momento a análise da MBE é selecionado o nível mais elevado de evidência disponível. Vale lembrar que o nível de evidência é graduado de 1 a 5 por ordem decrescente de qualidade. E, por fim, a prática baseada em evidência é utilizada para tomar a melhor decisão com base nos resultados obtidos e aplicá-la na prática. Para isso, é importante considerar o paciente na sua integralidade, tal qual preconiza o método clínico centrado na pessoa. Mas o que é o método clínico centrado na pessoa? É o atendimento que contempla o indivíduo na sua integralidade, opondo-se ao modelo biomédico, no qual o atendimento era centrado unicamente na doença. De modo que o MCCP enfatiza a importância de abordar na consulta 3 aspectos: a perspectiva do médico relacionada aos sintomas e à doença, a perspectiva do paciente, que inclui suas preocupações, medos e a experiência de adoecer, e a integração entre essas duas perspectivas. O MCCP é o resultado de uma evolução de conceitos e estudos, desde a era de Michael Balint, em 1970, o qual levantou pela primeira vez o termo medicina baseada no paciente, com base na proposição de um atendimento que considerava fatores de cunho pessoal e subjetivo como influência direta no sucesso da terapêutica. Atualmente, o método tem uma abordagem ampla que envolve muitos profissionais de saúde e se constitui como uma importante ferramenta de promoção de saúde, independentemente do nível de atenção no qual ele é aplicado. O MCCP, praticado na sua conformação atual, é resultado de estudos desenvolvidos por Moira Stewart e colaboradores, cuja principal contribuição é a proposição dos 6 princípios componentes da medicina centrada no paciente, sendo que todos eles são complementares entre si. O primeiro denota a exploração da doença e a experiência da pessoa com a doença. O segundo visa entender a pessoa como um todo. O terceiro visa a elaboração de um projeto comum de manejo. O quarto, a incorporação de medidas de prevenção e promoção de saúde. O quinto, visa o fortalecimento da relação médico-pessoa. E o sexto, visa ser realista de acordo com as decisões que serão tomadas. A relação do método clínico centrado na pessoa com a medicina baseada em evidência pode ser analisada a partir da convergência dos 3 primeiros componentes do MCCP, os quais são considerados como principais norteadores da abordagem do paciente, sendo comum a tomada de decisão na última etapa de avaliação da evidência clínica proposta pela MBE. Outro ponto importante da decisão compartilhada é a vantagem de aliar as duas metodologias como ferramentas de promoção de saúde, ressaltando sempre que a MBE não é um meio de abordagem clínica, ela não preconiza a prioridade na interação médico-pessoa, mas ela é facilmente identificada como uma metodologia utilizada para o alcance de maiores informações adequadas à prática do fortalecimento desse vínculo a partir de um MCCP bem desenvolvido. De acordo com Stewart e seus colaboradores, existe uma relação de complementaridade entre medicina centrada no paciente e medicina baseada em evidência, que pode ser reconhecida também pelo fato de ser justamente a primeira baseada na segunda, exercendo um sustento uma na outra, sendo comprovado com o crescente número de investigações clínicas com a medicina centrada no paciente. E, por fim, temos a potência dessa relação complementar entre medicina centrada no paciente e medicina baseada em evidência, que pode ser reconhecida na área da pesquisa em desfecho centrado no paciente, atualmente em expansão, mas que já denota grandes resultados e extremamente satisfatórios na prática. Então, agora é com vocês, já podem conduzir a discussão do caso. Nossa, excelente vídeo. Percebi que hoje mais cedo nossa abordagem estava um tanto desatualizada. Vou buscar diretrizes sobre DPOC para saber como devemos propor ao paciente. Ótimo, amigo. Então eu vou procurar alguma coisa sobre o método clínico centrado na pessoa para a gente responder o caso e vou estar compartilhando com vocês lá no grupo, tá bom? Tá certo. Então a gente vai conversando lá no grupo para resolver esse caso, tá? Tá bom. Oi. Boa noite. Boa noite, doutora. alunos. Boa noite, doutor Jurandir.
Espero que vocês tenham achado, né, a melhor forma possível de resolver o caso que eu dei para Boa vocês, noite, né? queridos. Peço desculpas por não conseguir acompanhá-los hoje durante o atendimento. Vocês acompanharam só com a doutora Laura. Tive alguns imprevistos aqui no Barros. Só consegui parar agora. Mas bora verificar como vocês foram, como vocês se saíram aí na resolução desse caso clínico. Quem for apresentar, pode projetar aqui o caso para a gente. Olá, professores. Então, após pesquisar sobre método clínico centrado na pessoa e medicina baseada em evidência, conseguimos entender melhor o caso e conseguimos traçar uma conduta para o paciente. O que posso pontuar de início é a importância de analisarmos não só a doença do nosso paciente, mas também o processo de saúde e adoecimento, entender o contexto em que ele vive, estreitando esse relacionamento entre médico e paciente. Então, precisamos recapitular o caso. Nosso paciente é um homem de 62 anos que refere apresentar dispneia aos grandes esforços e tosse com pouca secreção e de cor clara há anos. Nos últimos 7 dias, houve uma piora da dispneia e a secreção tornou-se amarelada. Possui febre há 1 dia, nega alergias, asma, diabetes e refere hipertensão arterial sistêmica com o uso de losartana. É tabagista há 47 anos, de 1 maço por dia. Mora e trabalha na roça e usa fogão a lenha desde criança. Já tentou cessar o fumo, mas não obteve êxito e encontra-se entristecido desde então. Ao exame físico, apresentou regular estado geral, lúcido e orientado em tempo e espaço, corado, anictérico e desidratado. Uso de musculatura acessória na respiração, saturação de oxigênio em 85%, murmúrios vesiculares difusamente diminuídos, presença de crépitos em terço inferior do hemitórax direito, edema uma cruz de 4 cruzes de membro inferiores. Bom, e dessa forma, baseado no método clínico e no método científico, né, a gente compreende que a terapêutica efetiva ela é muito ampla, variando desde o tratamento farmacológico, né, que tem como principal objetivo o manejo da comorbidade, desde uma educação em saúde, né, para que o paciente ele consiga compreender seu processo de adoecimento. E também fazendo as mudanças comportamentais nesse paciente, né, orientando como o cessamento do tabagismo, a prática de exercício, né, e uma alimentação também adequada. Bom, e na situação do nosso caso, então, baseado em tudo que a gente já viu, a gente deve fazer um tratamento efetivo personalizado para esse paciente, né? Entendendo principalmente a sua realidade, né? A sua vivência, como ele é um paciente do interior, saber se esse paciente ele vai ter um acompanhamento médico lá, saber se ele vai se adaptar, né? A quantidade de remédios que vai ser passado para ele, indicações, né? Saber que ele compreende todo esse processo que ele vai passar de tratamento da sua doença. Então é bastante importante reforçar isso para que ele compreenda. Como tratamento geral do caso do nosso paciente, a gente vai precisar primeiramente tratar essa agudização do quadro de DPLC dele, onde geralmente a agudização é causada pela pneumonia. A gente vai precisar estratificar a gravidade da DPLC, onde será realizada uma espirometria e análise dos sinais e sintomas clínicos. Além disso, o tratamento para esse paciente precisa ser multiprofissional e adaptado à sua realidade. Com isso, a gente vai tentar evitar as exacerbações com novas infecções e diminuir a mortalidade causada pela DPOC. É válido lembrar que, segundo as recomendações da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, a espirometria é o exame padrão ouro para o diagnóstico de DPOC, porém deve ser feita no paciente sem exacerbação. Para este paciente, está indicada a realização da gasometria arterial, pois a saturação é inferior a 90%. Além disso, é indicado raio-x para eliminar outras doenças pulmonares, como a neoplasia. O eletrocardiograma é indicado também, pois há uma suspeita de hipertensão pulmonar e cor pulmonale, por conta do edema. Por fim,
O tratamento desse paciente deverá ser feito a nível ambulatorial, pois o paciente possui score CRB 65 igual a 0. É preciso titular a oferta de oxigênio para manter a saturação entre 90% e 92%, iniciar antibiótico-terapia para pneumonia, uso de beta-2 agonista de curta duração, associado a brometo de ipratrópio por via inalatória, além de administração de corticoide oral, que poderia ser a prednisona. É preciso também incentivar a mudança de hábitos de acordo com a realidade do paciente. Então, indicaríamos cessar o tabagismo, evitar o uso do fogão a lenha, se possível, utilizar o fogão a gás, se não, utilizar máscaras. Além disso, incentivar a prática de exercícios físicos. Por fim, o entendimento geral é que o paciente precisa ter o claro discernimento da sua situação de saúde, tornando protagonista de seu tratamento. Interessante, doutores. Fiquei surpreso porque percebi que vocês recorreram muito bem à literatura, buscaram evidências científicas para sustentar a intervenção de vocês, uma intervenção pelo visto adequada e humanizada. E o que você acha, doutora Laura? Isso mesmo, doutor. Porque, assim, a medicina baseada em evidências, atrelada ao método clínico centrado na pessoa, permite, além de identificar medidas diagnósticas e de tratamento coerente ao paciente, cria uma terapêutica individualizada e que a decisão é compartilhada com o próprio paciente. Bom, alguém tem mais considerações? Porque, para mim, vocês estão de parabéns mesmo. E então, acho que só, né, professor? Acredito que só Então, também. até o próximo encontro, viu, pessoal? Até o próximo encontro. Parabéns, gente.